OBMEP 2023, questão número 9, nível 3. As idades de 3 crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas, quando perguntadas suas idades. A criança de 8 anos foi a única que mentiu. A criança mais velha e a criança mais nova são, nessa ordem, temos aqui 5 opções. Bom, vamos analisar agora aqui essa imagem. Eu sei que cada uma das crianças tem 7, 8 e 9 anos, então, ou seja, 3 idades distintas. E eu sei que a criança de 8 anos, ela foi a única que mentiu. Eu vou começar a analisar aqui, pela criança que fala que a idade dela não é 8. Vamos lá. Quando a criança fala que a idade dela não é 8, ela pode estar dizendo a verdade ou ela pode estar mentindo. Então aqui, eu vou separar em duas situações. A primeira, eu vou supor que essa criança aqui, está falando uma verdade e existe uma outra situação que essa criança aqui está mentindo. Vamos focar nessa agora aqui. Se essa criança aqui está falando a verdade, ou seja, se ela não tem 8 anos, você tira aqui a seguinte conclusão, que ela pode ter 7 anos ou então 9 anos. Vamos focar aqui agora, que essa criança, ela tem 7 anos. Se ela tem 7 anos, você já usou a idade 7. Então sobrou aqui a idade 8 e a idade 9. Quer dizer que uma dessas duas crianças aqui, teria que ter a idade 8, que pode ser a criancinha aqui de cabelo preto, ou então a criancinha aqui de cabelo loiro. Agora, olha que interessante. A criança que tem a idade 8, ela tem que mentir. Então, se essa criança aqui tem 8 anos, ela teria que mentir. E isso não está correto. Por quê? Ela diz que não é 7, ou seja, ela está falando uma verdade, sendo que ela teria que mentir. Então, a conclusão que eu tiro é que essa criança aqui não pode ter 8. A mesma situação acontece com a criança de cabelo loiro. Se ela tem 8 anos, ela teria que mentir. E você vai ver aqui na resposta dela, que ela fala que a idade dela não é 9. Ou seja, ela estaria falando uma verdade. Então, moral da história. Essa criança que não pode ter 7, porque uma dessas duas teria que ter 8. Elas teriam que mentir, e elas não mentem. O mesmo acontece se essa criança aqui tivesse 9 anos. Uma das duas teria que ter 8 e, consequentemente, teriam que estar mentindo. E elas não estão mentindo. Conclusão que eu tiro? Que essa criança aqui, não pode estar falando a verdade. Se ela não pode estar falando a verdade, ela tem que estar falando mentira. Então vamos lá. Se essa criança que mente não é 8 anos, isso é uma mentira. Então quer dizer que a idade dela é exatamente 8 anos. Uma vez que as idades aqui não repetem, quer dizer que essa criança aqui, não pode ter 8 anos e essa criança também aqui não pode ter 8 anos. Como essa criança que mente, essas duas falam a verdade. Então, se a idade dela não é 7 e nem pode ser 8, quer dizer que a idade dela é 9. Se essa criança que não tem 9 anos e nem pode ter 8, quer dizer que a idade dela é 7. Então, a conclusão que eu tiro aqui, é que essa criança aqui tem 9 anos, essa aqui 8 anos e essa aqui 7 anos. Como eu quero a criança mais velha e a criança mais nova, vai ser a criança de 9 com 7 anos. Resposta letra P. Espero que você tenha acompanhado a resolução. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um abraço.